Bom, pessoal, o senhor Otaviano, vice-governador do estado do Mato Grosso, deu uma entrevista nessa terça-feira, dia 8 de janeiro, para a Rádio Capital FM aqui em Cuiabá. Um dos pontos dessa entrevista, ele comentou sobre um possível, e eles chamaram assim, redução de incentivos ao agro. Ele estava falando especificamente sobre o ProAlmate. E a resposta do Otaviano acabou dando o que falar. Bom, do ponto de vista econômico, eu me considero um liberal, então eu tenho algumas críticas sobre a maneira como ele propôs lidar com essa questão. Mas, até mesmo em função do respeito e da admiração que eu tenho pelo senhor Otaviano, antes de criticar, eu quero ressaltar alguns pontos da entrevista dele que aparentemente acabaram passando despercebido do pessoal. Vou deixar também o link da entrevista e sugiro que você a escute completamente. Bom, de cara o que chama atenção é que o Otaviano vai ter uma participação bem ativa no governo. Acho que essa era uma das grandes dúvidas aí da população. Ele vai ficar à frente das pastas de infraestrutura e das cidades que foram unidas e da pasta de educação também. Bom, ele já começa a entrevista dizendo que, caso as coisas permaneçam como estão no Estado, o Estado vai encerrar esse ano com um déficit de quase 2 bilhões de reais. Veja bem, o número é muito grande, então só para a gente ter uma ideia, o orçamento de Nova Mutum para 2019 está em torno de 200 milhões de reais, ou seja, de maneira bem simplificada, obviamente, só o furo no orçamento do Estado tocaria Nova Mutum durante 10 anos, ou tocaria 10 cidades do tamanho de Nova Mutum. Só o furo, não é o orçamento do Estado. Em relação a como resolver esse rombo, o que ele falou foi que nesses poucos dias de mandato eles já fizeram algumas mudanças significativas. Eles reduziram cerca de 1.500 contratos de trabalho temporário, isso no caso só da pasta de educação representou em torno de 50% da força de trabalho. Ele mencionou sobre a educação também que cada aluno da rede estadual custa hoje em torno de R$ 7.500 ao Estado. Isso dá uma mensalidade em torno de R$ 625. Praticamente uma escola particular. Ele fez uma comparação com Lucas do Rio Verde. Para quem conhece as escolas de Lucas do Rio Verde, a comparação fica até mais significativa ainda. Em Lucas, cada aluno custa em torno de R$ 6.500 para o Estado. Então, ou seja, são R$ 1.000 a menos do que custam para o governo do Estado. Esse é o custo total, incluindo investimentos. Sobre esse ponto, uma mudança significativa que ele já fez, além da redução do quadro do pessoal, foi retirar da pasta da educação a condução das obras das escolas. Isso vai para a pasta de infraestrutura. Na visão dele, e eu concordo com ele, isso vai otimizar tanto a educação, que fica só com as questões pedagógicas, e também a condução das obras, que vai para quem entende de fato de obras, que é o pessoal da infraestrutura. Outro ponto interessante que ele comentou, que ele destacou na entrevista, foi o custo de construção de estradas para o Estado. Ele mencionou que o custo médio de uma estrada para o Estado do Mato Grosso gira em torno de R$ 1.200.000 por quilômetro. Só numa comparação que ele mesmo fez, o custo da rodovia que liga Lucas e Itapurá, que foi construída numa parceria com os produtores locais, ela custaria, se a gente trouxesse para valores de hoje, algo em torno de R$ 450 mil por quilômetro. Ou seja, o Estado paga quase 3 vezes mais caro do que os produtores pagaram para construir a sua própria estrada. O que deu para perceber, foi essa a impressão que eu tive, é que ele vai concentrar bastante os seus esforços na infraestrutura do Estado. Ele citou um dado que as péssimas condições de infraestrutura do Estado elas custam anualmente, elas retiram anualmente cerca de 5 bilhões de reais da economia mato-grossense. Nesse ponto, ele falou uma coisa que eu acredito que qualquer liberal vai concordar, usando as palavras dele, abrindo aspas. O Estado é ruim para fazer, mas ele é péssimo para cuidar das coisas. Na visão do senhor Otaviano, usando uma palavra que ele utilizou bastante, é que ele pretende descentralizar, buscar parceria com municípios e com as entidades. Ele falou muito nessa questão de descentralizar recursos, descentralizar responsabilidades e buscar parcerias com a iniciativa privada. Otaviano é um sujeito bastante prático e claramente ele não está ligado muito a questões ideológicas. O que ele tem, e é claro, é uma experiência política o suficiente para saber do que funciona e o que não funciona. E quando ele fala em distribuir recursos e distribuir responsabilidades com os municípios, para mim ele deixa claro que ele não está muito preocupado em quem é que vai sair na foto, ele está preocupado em que a coisa seja feita. Por fim, o último ponto que eu vou destacar da entrevista é que ele reconheceu a grande contribuição que o setor agrícola tem à economia do Estado. Eu não preciso lembrar a ninguém que o Otaviano é um produtor e ele vai continuar sendo produtor mesmo depois do mandato como vice-governador.
Ele deixou bem claro a questão que as margens do setor são muito baixas e, diferentemente do que alguns acreditam, o setor recolhe sim já uma alta carga tributária sobre os quase 90% da sua receita que representam seus custos, isso variando dependente da cultura plantada. Bom, vamos lá. Essa foi a entrevista, depois você pode ouvir ela inteira através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Em relação à minha crítica, é o seguinte. Primeiro, que na própria entrevista eles reconhecem que a redução do imposto, no caso do Proalmat, transformou a realidade da cultura do algodão no Estado. Então, essa deveria ser a grande lição. O mundo todo está acompanhando o resultado da redução de impostos e da simplificação de impostos promovida pelo governo Trump lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceram em média algo em torno de 3% ao ano e com a menor taxa de desemprego desde o final da década de 60. Ou seja, esse é o resultado de você tirar o dinheiro das mãos dos políticos e deixar o dinheiro na mão das pessoas. Então, o que está acontecendo aqui no Estado é que nós estamos diante de um caso de leitura incorreta dos fatos. O que a nossa classe política, isso é de modo geral, tem que entender é que o Estado de Mato Grosso ele não se resume ao governo do Estado de Mato Grosso. O Estado somos nós, somos as pessoas. O que a experiência do Proalmat demonstrou, e essa é a leitura correta dos fatos, é que se você deixa o dinheiro na mão das pessoas e das empresas, elas prosperam. Por outro lado, se você deixa o dinheiro na mão do Estado, ele se corrompe. O próprio Otaviano citou que só a folha de pagamentos saiu de 37% do orçamento no governo Maggi para 60% do orçamento no governo Táxi. É isso que o Estado faz quando tem mais dinheiro, ele gasta mal. Além do mais, não dá para a gente lidar com essa questão, com essa situação de qualquer maneira, porque da mesma forma que o incentivo promoveu o desenvolvimento da cultura do algodão no Estado, o aumento da carga tributária vai reduzir a capacidade de investimento das empresas e vai acabar promovendo o retrocesso a médio e a longo prazo. O que a gente tinha que estar discutindo agora é o que a gente pode fazer para reduzir a carga tributária nos demais setores, para que esses outros setores também se desenvolvam. O governo do Estado, e digo em relação aos três poderes, ele não pode ser tão presunçoso a ponto de achar que somente a classe política é capaz de promover o desenvolvimento. Porque a questão é clara, quem é mais eficiente investindo? As empresas ou o Estado? E aqui eu fico com a citação do próprio Otaviano. O Estado investe mal e mantém mal. Otaviano, se você tiver que cortar, corta sempre no Estado. Deixa o dinheiro na mão das pessoas e elas vão saber o que fazer com ele. Um grande abraço.